Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar dos modos de organização discursiva. A rigor, os modos de organização discursiva são três: a narração, a descrição, a dissertação. Assuntos esses bem peculiares nas nossas provas de redação e também nas provas de português e de interpretação de textos. Vamos começar primeiro a tratar dos dois primeiros modos de organização discursiva. A narração. Para todo texto ser narrativo, ele precisa necessariamente ter um acontecimento. É necessário haver o episódio, a mudança de fatos, a sequência temporal entre as ações relativas aos personagens que atuam naquela determinada história. E aí chamamos então uma narrativa. Como a gente pode perceber, um exemplo. O exemplo vem desse poema. Poema tirado de uma notícia de jornal. Olha o que diz o poema para você perceber o que é um texto narrativo. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Este poema de Manuel Bandeira, como você pode perceber, ele é uma sequência de acontecimentos. Primeiro eu conto quem era João Gostoso, mas logo depois mostro o que ele começa a fazer. Eu mostro que ele chegou no bar, depois ele bebeu, ele cantou, ele dançou e depois, perceba a palavra depois, é uma mudança de fatos, é uma mudança de acontecimentos. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Triste história, né? Uma grande ironia, inclusive, com o próprio nome do personagem. Mas enfim, para que um texto seja de fato narrativo, do que ele precisa ter basicamente? De mudança de eventos, de episódios, de fatos. Tudo bem? Vamos a um exemplo então do que vem a ser um texto descritivo. Nesse poema de Carlos Drummond de Andrade, Cidadezinha Qualquer, repare bem como é que você não vê uma mudança de fatos, um relato de episódios. Vejamos. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Como você pode perceber, o objetivo desse texto descritivo não é narrar episódios, contar uma história, mas sim relatar, na verdade, uma cena, descrever um acontecimento apenas. Repare bem que, num texto narrativo, precisa haver mudança de ações, mudança de fatos. Agora aqui não, no texto descritivo, não existe essa sequência temporal, mas sim apenas um relatar de um episódio. Como você pode perceber, no poema do Drummond, Cidadezinha Qualquer, o que fica bastante explícito é o retrato de como é uma cidade simples, por isso uma cidadezinha qualquer. Então, na verdade, o texto narrativo ele precisa de uma sequência temporal, enquanto o texto descritivo se resume a apenas detalhar, descrever, como o nome diz, pormenorizar os detalhes de uma cena, de uma pessoa, de um lugar. A dissertação, esta modalidade textual, nós vamos deixar até para uma aula especial, tendo em vista que a dissertação merece um capítulo à parte. Tudo bem? Preste bastante atenção nas provas, quando pedirem para você escrever qualquer texto narrativo ou um texto descritivo, modalidades essas que são comuns nas provas de redação, preste bastante atenção às características de cada texto, ok? Um abraço, até a próxima.